para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Capítulo 15, nenhuma palavra torpe. Dom Gossete. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Esse texto é uma ordem taxativa direta a todo crente. A palavra torpe que sai da sua boca não significa apenas bisbilhotice, queixa, murmúrio, rabugice, xingamentos e outros usos inadequados da língua, mas significa linguagem não edificante, inútil, que não edifica. Nossas palavras devem ministrar graça aos ouvintes. Nossas palavras precisam ministrar até ao nosso próprio coração ao ouvi-las faladas. É por isso que devemos dizer o que Deus diz sobre cada detalhe da nossa vida. Sua linguagem é torpe se você diz: eu tenho de estar doente todos os dias. Em Isaías 33, 24, encontramos um padrão bíblico para a conversa correta de um filho de Deus. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente. Sua linguagem é torpe se você diz: Deus está retendo alguma coisa de mim. Em Salmos 84, 11, lemos a promessa: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João 15, 7. Quando a palavra de Deus habita em você, você dirá essa palavra. Novamente, Jesus ensinou: a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. O que está no coração virá à boca. É por isso que você deve estar nutrido com a palavra de Deus e tê-la no coração. Então ela será a primeira a vir em cada situação. Quando se trata de palavras, a ordem que você recebe é falar como quem transmite a palavra de Deus. 1 Pedro 4, 11. Se você fala como quem transmite a palavra de Deus, dirá: o Senhor livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34, 4. O Senhor me libertou de todas as minhas tribulações. Salmos 34, 6. E os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Salmos 34, 15. Por outro lado, se você fala como quem transmite a palavra de Satanás, dirá: Deus está muito longe, ele não me ouve. Mas se você fala como quem transmite a palavra de Deus, dirá: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Salmos 34, 17. Se você fala como quem transmite a palavra de Satanás, dirá: eu oro pela salvação da minha família, mas não adianta nada. Mas Jesus prometeu ao cristão cheio do Espírito que naquela hora o Espírito ensinará o que deverão dizer. Lucas 12. Quando o Espírito inspira as suas palavras, ele fará que você faça confissões da palavra para a cura, felicidade e saúde, em vez de enfermidade, pecado e sofrimento. Quando o Espírito Santo concede a você as palavras para falar, ele o compelirá a confessar abundância, prosperidade e poder, em vez de desânimo, desespero e doença. Quando o Espírito Santo tem o controle das suas palavras, ele o capacitará a dizer com autoridade: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Atos 3:6. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3:16.
Se a palavra de Deus habita ricamente no seu coração, você encorajará as pessoas e não as desanimará. Se a palavra habita em você ricamente, você a dirá no momento oportuno: o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Isaías 50:4. Quando a palavra reside em você ricamente, você falará essa palavra diante de todas as situações. Leo Harris, da Austrália, disse: é muito difícil e quase impossível acreditar no que Deus é para você, se você continuamente falar sobre as coisas que estão contra você. Duas declarações mais poderosas são: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, Provérbios 18:21, e do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz, Provérbios 18:20. Citando Leo Harris novamente: assim, vemos o poder tremendo nas palavras que pronunciamos. Nossa língua determina ou vida ou morte, cura ou doença, vitória ou derrota. Nossas palavras enchem-nos da mesma forma que a comida que comemos. Mais pessoas estão doentes por causa das palavras que falam do que por causa do que comem. Alguém disse: as úlceras estomacais não são causadas pelo que você come, mas pelo que está comendo você. O que diremos? O que você diz? Você diz que Deus é por você? Você declara as promessas de Deus? Suas palavras concordam com a palavra de Deus? A Bíblia é rica em promessas para você, as palavras de Deus para abençoar sua vida. Isso é o que Deus diz. Mas o que você diz? Por que não começar hoje a dizer o que Deus diz, concordar com a palavra de Deus e declarar com seus lábios as promessas poderosas de Deus para você? Capítulo 16. Deus é Deus de fé. E.W. Kenyon. Eu nunca soube o porquê da fé até ler Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, num relance, eu compreendi o segredo de Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Como ele criou? Pela palavra de fé, ele disse: haja. Gênesis 1:3. Ele criou com palavras. Jesus conhecia o segredo das palavras. Ele curou enfermos com palavras, ele ressuscitou mortos com palavras, acalmou o mar com palavras, aquiete-se, acalme-se, Marcos 4:39. Pedro curou o doente usando o nome de Jesus. Paulo expulsou demônios dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. Atos 16:18. Eles usaram palavras que nasceram da fé. Foram palavras de fé. Tornamo-nos filhos de Deus, participantes de sua exata natureza, ao agirmos com palavras. Tornamo-nos homens e mulheres de fé quando usamos palavras de fé e produzimos resultados de fé. Fé em minha fé. A primeira vez que essas palavras me ocorreram, elas me assustaram. Comecei a me avaliar e a me perguntar: como é isso de as pessoas não terem fé em sua própria fé? Elas têm fé em minha fé. Entenda bem, eu recebo carta de pessoas de muitos países distantes pedindo oração. Por quê? Porque elas não têm confiança em sua própria fé. Por alguma razão, não acreditam em si mesmas. Elas não creem no que Cristo fez em seu favor ou quem elas são em Cristo. Não se acham suficientemente boas, nem consideram sua fé forte o suficiente. Elas estão familiarizadas com todos os seus fracassos e fraquezas, aceitam toda a condenação vinda do púlpito, estão sempre dispostas a crer em qualquer coisa contra si mesmas, como sua indignidade, sua inaptidão, suas fraquezas e sua falta de fé. Aqui estão alguns fatos.
O Pai não tem favoritos. Toda pessoa nascida na família dele tem a mesma redenção. Ela foi redimida da mão de seu inimigo, que foi vencido por ele pessoalmente. Ela pode dizer: ele foi entregue à morte por meus pecados e ressuscitado para a minha justificação. Romanos 4:25. Portanto, ela pode dizer confiantemente: pois ele, Cristo, me resgatou do domínio das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado, em quem tenho a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. É uma redenção pessoal, completa, do domínio do adversário. Cristo foi o seu substituto. Quando Jesus reduziu Satanás a nada e o destruiu de sua autoridade, foi você em Cristo que fez aquele trabalho. Cristo agiu em seu lugar. Ele o fez por você. Você pode dizer: em Cristo eu venci Satanás. Eu o despi de sua autoridade. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu ressuscitei com ele. Colossenses 2:15. Além disso, você pode dizer confiantemente: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que me amou, deu-me vida com Cristo quando ainda estava morto em transgressões. Deus me ressuscitou com Cristo e com ele me fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 4 ao 6. É quando você toma o seu lugar e começa a assumir os direitos e privilégios que recebeu de Deus. Você tem a mesma vida eterna que Jesus teve. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João 5,12. Você tem o Filho, portanto tem a vida. Ora, você pode dizer: eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador. Eu o confessei como meu Senhor. Deus me concedeu vida eterna, sua própria natureza. Agora eu sou uma nova criação, criado em Cristo Jesus, e tenho a capacidade de Deus para realizar as obras que foram preparadas tempos antes para que nelas eu andasse. Eu tenho a capacidade de Deus, porque tenho sua natureza, tenho habitando em mim o mesmo Espírito maravilhoso e poderoso que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. A Bíblia diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Você pode dizer: nele eu me tornei justiça de Deus. Portanto, agora não há condenação para mim, porque estou em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Essa justiça dá a você o privilégio de permanecer na presença do Pai, como se nunca tivesse pecado. Você tem a natureza dele, ele é o seu Pai, e você é seu próprio filho. Como filho ou filha, você tem o direito legal de usar o nome de Jesus. Ninguém tem mais direito de usar o nome de Jesus do que você e seus irmãos em Cristo. Agora diga comigo: Jesus declara: o que eu pedir em seu nome, ele me dará. Destemidamente eu assumo o meu lugar. Eu imponho as mãos ao meu ente querido que está doente e digo: em nome de Jesus, enfermidade, deixe este corpo. Demônio, saia deste corpo e vá para o abismo, lugar ao qual você pertence. Não toque jamais nesta pessoa novamente. Cristo me disse que quem cresce imporia as mãos aos doentes e eles seriam curados. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17. Eu aceito essa verdade e ajo com base nisso, porque Cristo me disse. Capítulo 17. As pequenas coisas. Dom Gossete. João declarou: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. João 7,46. Esta é uma mensagem sobre as coisas pequenas, todavia de vital importância. Esta é uma mensagem sobre palavras.
Nossa vida é feita de palavras, palavras faladas, palavras escritas, palavras definidas como música e assim por diante. Como nossas palavras podem ser bênção? No entanto, que maldição elas podem ser para quem não se dá conta de sua importância? Em uma declaração mais surpreendente, Jesus disse: "Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados." Mateus 12:37. As palavras podem fortalecer o fraco, encorajar o desanimado, levantar o caído, sustentar o cansado, curar o doente, dominar circunstâncias e ministrar graça ao ouvinte. Entretanto, palavras podem também ser um laço para a alma, destruir a fé, envenenar vida espiritual e mentalmente, destruir em vez de construir, e iludir e derrotar pessoas. Quando percebemos que quase todas as mágoas e mal-entendidos vêm a nós através de palavras, não entendemos o valor das palavras. Você se lembra dos consoladores de Jó? Eles devem ser uma lição viva para cada um de nós. Jó clamou: "Até quando vocês continuarão a atormentar-me e esmagar-me com palavras?" Jó 19:2. Era o que seus consoladores estavam fazendo. Eles chegaram como consoladores, mas permaneceram como condenadores. Nosso negócio não é esmagar e machucar as pessoas com palavras. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. Isaías 50:4. Na vida e no ministério de Jesus, vemos o profundo efeito e o poder das palavras. Bem no início de seu ministério, suas maravilhosas palavras se destacaram. Quando ele foi a Nazaré, leu as Escrituras no livro de Isaías e anunciou sua missão divina, as pessoas falavam bem dele e estavam admiradas com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Lucas 4:22. Elas estavam tão admiradas pelo fato de não falar como os escribas e fariseus, como alguém que tinha autoridade. O Dr. Kenyon escreve estas palavras muito úteis e profundas. O crente que está sempre confessando seus pecados e suas fraquezas constrói fragilidade, fracasso e pecado em sua consciência. Se pecamos ao confessar, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Tendo feito essa confissão, jamais a referiremos novamente. Tampouco é história passada, porque a história pode ser relembrada. É como se ela jamais tivesse existido. Jamais devemos nos lembrar ou lembrar o Senhor das nossas falhas ou dos nossos erros passados. Eles não existem. Se você confessa alguma coisa, confesse que permanece completamente nele, que é totalmente verdadeiro o que Deus disse com relação a seus erros e tropeços. Jamais devemos confessar nossos pecados a pessoas. Podemos ter de pedir perdão por eles, mas devemos sempre esquecê-los. Jamais fale a alguém sobre suas fraquezas ou seus erros e falhas passadas. Quem o ouvir não os esquecerá e às vezes poderá fazer você lembrar deles. Se for contar a alguém, conte-os para o Senhor e depois esqueça. Capítulo 18. Minha lista nunca mais. Dom Gossete. O Senhor me introduziu pela primeira vez no ministério de rádio quando eu tinha somente 21 anos, em 1951. Ele reafirmou aquele trabalho no ministério de rádio em 1961, quando novamente entrei no ministério diário de rádio. Depois, em 1962, ao ministrar aos nossos queridos amigos indianos em Fort Rupert, na Colômbia Britânica,
Deus me chamou decisivamente para um extenso ministério de rádio. Nessa época, eu era apenas um provinciano, locutor de rádio, mas Deus, de repente, me chamou para ser uma voz nacional e internacional, para Ele através do rádio. Que prazer foi obedecer a esse sagrado chamado e ser usado por Deus para compartilhar a mensagem do Evangelho com 89 diferentes países. Além desse chamado reafirmado do Senhor para o ministério de rádio, tive uma grande visitação do Senhor enquanto dirigia reuniões em Longview, Washington. Estive lá durante 5 semanas, ministrando 2 vezes por dia e tendo um encontro com Deus em comunhão pessoal, durante muitas horas suaves, sozinho em meu quarto. Lá, em Longview, o Espírito Santo me levou a um tempo de grande estudo da palavra sobre os importantes tópicos de confissão. O poder das minhas palavras em relação ao que eu receberia do Senhor, superando confissões negativas e permitindo que a palavra de Deus prevalecesse. O Senhor falou ao meu coração enquanto eu lia estes versículos em Malaquias. Você tem dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Malaquias 3:13. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Malaquias 2:17. Eu considerei como minhas palavras tinham sido duras contra o Senhor e quanto eu o havia cansado com minhas palavras. Ele me disse que minhas palavras não estavam em harmonia com sua palavra e que eu estivera falando sobre minhas lutas financeiras e outros fatores negativos, mais do que havia confessado sua palavra vencedora. Novamente, ele lidou comigo com as Escrituras. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Entendi que, para andar com o Senhor em termos financeiros e num ministério frutífero, eu deveria estar de acordo com sua palavra. Então, um dia, ele me levou a escrever as palavras que revolucionariam minha vida e, posteriormente, a vida de milhões de outros que leriam essa revelação. Eu o chamei de minha lista nunca mais. Número 1, nunca mais vou confessar. Eu não posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Número 2, nunca mais vou confessar carência, porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Número 3, nunca mais vou confessar medo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Número 4, nunca mais vou confessar dúvida e falta de fé, porque Deus me concede de acordo com a medida da fé. Romanos 12:3. Número 5, nunca mais vou confessar fraqueza, porque o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmos 27:1. E o seu Deus resistirá com firmeza. Daniel 11:32. Número 6, nunca mais vou confessar a supremacia de Satanás sobre minha vida, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Número 7, nunca mais vou confessar derrota, porque Deus sempre me conduz vitoriosamente em Cristo. 2 Coríntios 2:14. Número 8, nunca mais vou confessar falta de sabedoria, porque eu estou em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para mim. 1 Coríntios 1:30. Número 10, nunca mais vou confessar enfermidade, porque pelas suas feridas fui curado. Isaías 53:5. Além disso, ele tomou sobre si as minhas enfermidades e sobre si levou as minhas doenças. Mateus 8:17. Número 10, nunca mais vou confessar preocupações ou frustrações, pois lancei sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. 1 Pedro 5:7. Número 11, nunca mais vou confessar servidão,
porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios 3,17. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Número 12. Nunca mais vou confessar condenação, porque agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1. Eu estou em Cristo, portanto estou livre de condenação. Meus irmãos e irmãs, chegamos aqui ao término do capítulo 18. Fizemos uma sequência do capítulo 15, 16, 17, 18. 4 capítulos abençoados desse livro tão abençoado. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das